Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bora para mais uma live aqui no nosso, Desenfeza com Gabi. E hoje, gente, eu continuo aqui em Alter do Chão. E hoje, veja, olha bem pra minha cara. Eu ontem fiz uma trilha aqui, A gente vai fazer um passeio aqui, um passeio chamado Flona, uma trilha de 10 quilômetros, onde a gente caminha ali pela floresta, nada no igarapé e volta, e aí tem um almocinho gostoso, delicioso lá na comunidade. Chegamos em casa, fomos pro carimbó que tem aqui, que é uma dança, que eles têm aqui no Pará, e ficamos lá, até meia-noite. Eu sou uma pessoa que durmo 10 da noite, Então, assim, eu estou no modo cansada, sabe? Então, assim, eu acordei, me ajeitei ali, Já coloquei biquíni, porque daqui a pouco a gente vai pro nosso passeio do dia. Mas eu tô assim com essa cara meio de sono mesmo, porque eu tô com sono. E eu sempre falo que a gente tem que tirar férias, viajar, e férias não é pra descansar, férias é pra cansar de fazer tanta coisa. E depois a gente tem que tirar as férias das férias, pra gente descansar do que a gente fez nas férias, Então eu tô exatamente assim. Hoje é meu último dia aqui em Alter, aqui no Pará. A gente chegou na semana passada, na quinta-feira, e fizemos bastante coisa, então a gente tá bem cansada hoje. Mas vamos lá, Vamos conversar. Hoje a gente vai falar sobre doenças causadas pelo intestino preso. Então, o que o intestino preso pode causar na sua vida, O que pode acontecer aí quando você fica com o intestino preso cronicamente, durante muito tempo, Então, é sobre isso que a gente vai falar na live de hoje, tá? Lembrando que eu falo sobre isso porque eu sou nutricionista, especialista em modulação intestinal, pós-graduada em gastroenterologia, e eu ajudo mulheres, eu ensino mulheres a destravarem o intestino e eliminarem o cocô de bolinha sem uso de remédios, tá? Então, os meus conteúdos, eles são para aquelas mulheres que estão constipadas, que não estão conseguindo ir ao banheiro, que estão passando mais de 3 dias sem conseguir evacuar. São para aquelas mulheres que só conseguem ir ao banheiro quando tomam laxantes, quando tomam alguma medicação, tá? Então, os meus conteúdos são para essas mulheres que estão sofrendo com o intestino preso e que querem resolver. Porque tem aquela pessoa que às vezes ela está sofrendo, mas ela já se acostumou, ela acha que tem que ser assim mesmo, que é isso que o corpo dela, que isso é o normal do corpo dela, porque sempre foi assim, porque com a mãe dela era assim, porque com a avó era assim. Então, tem essa mulher também que acha que não tem mais jeito, tá? Então, eu converso com mulheres que querem resolver o problema, com mulheres que realmente estão disponíveis para resolver isso, tá? Bom, então hoje a gente vai falar sobre doenças, sobre problemas que o intestino preso ele pode trazer, Quais os problemas o intestino preso ele pode trazer para sua vida, para aquilo que, para o seu dia a dia, para aquilo que, o que pode acontecer quando você vive aí cronicamente constipada, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. Então vamos começar dizendo o que é intestino preso, Então o intestino preso na teoria, o que a gente tem aí de definição é quando você vai ao banheiro menos de 3 vezes por semana. Então, se você é uma pessoa que vai ao banheiro menos de 3 vezes por semana, você é considerado uma pessoa de padrão constipação. Então, você é considerado uma pessoa constipada, tá? Além disso, além de ter de ser constipada, além do número de vezes que você vai por semana, essas fezes, elas estão sempre ressecadas e você faz esforço para evacuar. Então, se você vai ao banheiro menos de 3 vezes por semana, faz um cocô ressecado, aquele cocô endurecido, ressecado, de bolinha, e tem uma sensação de evacuação incompleta, a gente pode considerar que você é uma mulher que tem constipação, tá? Agora,
o intestino preso, gente, ele não é só a frequência com que você vai ao banheiro. Então, às vezes, a pessoa ela até vai ao banheiro todos os dias, mas sempre faz o cocô de bolinha, sempre faz um cocô ressecado, né? Sempre tem ali algum desconforto na hora de evacuar. Então, essa pessoa que também tem isso, ela também é considerada constipada. Às vezes, você vai todo dia, mas nunca sente alívio, sempre sente dor ao evacuar, suas fezes sempre estão ressecadas, você sempre sente que fica um pouquinho ali dentro. Então, ali, a gente considera que você é constipada também. Então, a questão não é só a frequência, mas também como é as suas fezes, né? Porque justamente esse como é as suas fezes, o formato delas, a textura delas vai também poder te causar problemas para além daquele funcionamento ali mais espaçado, tá? Bom, então o que acontece? Quando você tem um padrão de constipação, quando você é uma mulher que tem intestino preso, o que acontece exatamente dentro do seu corpo? Então, as fezes ficam mais tempo no cólon, né, que é ali uma parte do intestino, depois que passa do intestino delgado, que é onde tem a absorção. As fezes param ali e ficam ali no cólon, né? Com isso, por elas ficarem ali paradas, por elas ficarem ali perdendo água, ficarem ali mais tempo do que elas deveriam, elas passam por maior fermentação bacteriana. Então, eu tenho ali um conjunto de bactérias no meu intestino que quando essas fezes ficam paradas, né? Quando essas fezes ficam aí paradas no seu intestino, vai ter uma maior fermentação de bactérias, né? Então, você vai acabar deixando essas fezes ali, elas vão apodrecendo ali no seu intestino, então não tem uma maior fermentação bacteriana, tá? Vai ter uma alteração da microbiota intestinal, justamente porque eu tenho ali um processo que não está saudável para o meu intestino, já que era para essas fezes elas saírem ali do processo de absorção, passarem pelo cólon e serem eliminadas, né? Como isso não acontece, elas ficam lá paradas. Eu tenho alteração da minha microbiota, então eu tenho aumento de bactérias ruins, que é inclusive o que vai trazer um odor muito forte para os gases, né? E para as fezes também, quando a pessoa vai ao banheiro, então ela sente um odor mais forte, justamente porque essas fezes ficaram ali, né? E também pode haver um aumento de compostos inflamatórios, né? Então, quando essas fezes ficam paradas ali no intestino, eu posso ter um aumento de compostos inflamatórios. Por quê? Porque essas fezes ficam ali, elas vão perdendo água, as bactérias vão fermentando, vai aumentando a quantidade de bactérias ruins e acaba que você vai aumentando os compostos inflamatórios justamente porque não era para essas bactérias estarem nesse processo todo, nessa fermentação toda, tá? Então, você vai produzindo, vai aumentando os processos inflamatórios. E esse processo todo de deixar as fezes ali paradas, essas fezes ressecadas, vai criando um ambiente que vai afetar vários sistemas do seu corpo, não só o seu intestino. Então, você vai perdendo água, o seu corpo vai vai reabsorvendo a água que tá ali no seu intestino, porque falta água, tá? Então, por isso que a gente fala, que eu já falei, já fiz um conteúdo sobre isso, que você bebe água das suas fezes. Por quê? Elas ficam ali no intestino, elas perdem água, elas ficam ressecadas e essa água acaba sendo reabsorvida, tá? Então, isso vai impactando o seu corpo como um todo, por isso que gera um processo inflamatório no corpo. Quando você não vai ao banheiro, gera um processo inflamatório no seu corpo e não apenas no seu intestino, tá? Então, você vai criando um ambiente inflamatório que pode te trazer vários problemas, desde problemas diretamente ligados ao intestino até problemas, né, de colesterol, de fígado, de coração, problemas, né, variados, né, vários tipos de problemas justamente porque essa questão do intestino não funcionar acaba impactando vários sistemas do seu corpo, né? Mas, Gabi, quais são as principais doenças? O que o intestino preso, de fato, pode causar na prática, né? Então, bom, primeira coisa, gente, que a maioria das pessoas que tem constipação tem, né, hemorroidas, né? Então, hemorroidas é o primeiro problema que o intestino preso pode causar. E é o problema, digamos assim, mais comum, que as pessoas mais estão acostumadas, que as pessoas mais, né, já se adaptaram a ter, né? Então, hemorroidas. Então, por que a gente tem hemorroidas, né, quando a gente tem o intestino preso? Primeiro, porque você faz muito esforço para evacuar, né? Então, essas hemorroidas, elas são veias que estão ali
ali no final do seu intestino, na porção final do intestino, que elas vão inflamando, né? Então as hemorroidas, elas vão ficando inflamadas. E aí quando você senta no vaso, você às vezes nem tá com vontade, você senta no vaso e fica fazendo força para evacuar, né? Então senta ali e realmente fica forçando, fica ali no vaso muito tempo, fazendo com que essas fezes, né, saiam ali de uma forma forçada, você faz com que essas hemorroidas, elas saiam para fora, elas inflamem, né, que inflame essas veias, né, e as fezes saem também muito ressecadas, porque como elas ficam paradas ali no cólon, elas vão perdendo água, tá? Então, como essas fezes perdem água, elas vão sair muito ressecadas, então vão acabar machucando ali aquela região por onde elas passam, né? Então a primeira coisa que acontece são as hemorroidas. E o que ela causa, né? Então dor, sangramento, desconforto, é uma coisa, gente, que vai evoluindo de grau, né? Então a gente tem hemorroidas grau 1, 2, 3 e 4. Quando você tá ali no começo da constipação, você desenvolve uma hemorroidas grau 1, que é uma hemorroidas que ela só está ali, que não acontece nada. Então você sente o incômodo, você sente a dor, mas ela não sai, ela não te causa nenhum tipo de prejuízo, digamos assim, né? Depois a gente vai pro grau 2, então o grau 2 ela sai e você consegue colocar ela pra dentro, tá? Ela sai e ela volta sozinha, então você não precisa fazer nada. O grau 3, ela sai e você tem que colocar pra dentro, tá? E o grau 4, ela sai e fica pra fora, que é onde muitas vezes a pessoa tem que fazer cirurgia. Só que não adianta fazer cirurgia de hemorroidas se você não trata a causa dessas hemorroidas. Então, se a causa da sua hemorroidas é o intestino preso, é a constipação, são as fezes ressecadas, são as fezes endurecidas, você vai lá e faz a cirurgia, você corrige as hemorroidas, porém, você não corrigiu o que causou essas hemorroidas, tá? Então, o que causou? Foi a constipação, foi o intestino preso. Se você não trata a causa disso, né? Então, se você não trata esse intestino, se você não melhora a qualidade dessas fezes, o processo de evacuação, você vai ter hemorroidas novamente. Então, você vai fazer a cirurgia, vai passar por um processo de pós-operatório que é super delicado e você vai continuar tendo problema, porque você não tratou a causa. Então, ela pode voltar, isso pode acontecer de novo. É tanto que tem alunas que entram no meu método que já fizeram cirurgia de hemorroidas 3 vezes, tá? Então, elas já fizeram cirurgia de hemorroidas 3 vezes, porque elas vão lá, fazem cirurgia, corrigem o problema, mas elas não tratam a causa, gente. Quando você não trata a causa, o problema vai voltar, tá? Então, o problema vai voltar. E se o problema voltar, você vai ter que ir lá fazer cirurgia de novo, né? Então, a gente precisa resolver o problema, tá? Beleza, deixa eu ver o que a Milena tá falando aqui. Percebi que meu intestino começou a travar lentamente de uns 4 anos atrás, quando decidi parar de usar anticoncepcional. Não tomo e não uso nenhum tipo de hormônio. Isso procede? Não, não tem nada a ver. Seu intestino não começou a travar porque você parou de usar anticoncepcional, não, tá? Nada, não tem nada a ver, né? O que acontece muitas vezes é o processo de envelhecimento, a mudança de algum padrão na sua vida, né? Normalmente, quando a pessoa não tem constipação e de repente ela começa a ter, é porque ela teve algum tipo de gatilho, né? Então, ela passou ali por algum problema, ela mudou a alimentação, ela se casou, ela teve um filho, ela teve uma gestação, alguma coisa nesse sentido que pode ter feito com que ela desenvolva aí uma constipação e vá piorando ao longo do tempo. E constipação, gente, é uma coisa que às vezes começa e você ignora. Você fala assim, ah, não, vai melhorar, né? Então, não, daqui a pouco melhora, daqui a pouco, né, isso aqui é só uma fase e tal. E aí você vai levando aquilo ali. Então, você fala assim, ah, depois eu procuro, depois eu trato, eu vou fazer aqui o que me falaram pra fazer, e isso vai só piorando. E o intestino preso é uma coisa que só piora, tá? Então, se você não trata ele hoje, pode ter certeza que daqui 1, 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano, ele vai estar muito pior do que ele tá hoje, tá? Então, se hoje você tá indo ao banheiro a cada 3 dias, pode ter certeza que daqui a pouco você vai ao banheiro a cada 5. Se hoje você toma uma dose de laxante para conseguir ir ao banheiro, daqui a pouco você vai tomar 2, depois você vai tomar 3, tá? Então, o intestino preso, ele não é uma coisa que vai melhorar sozinho. Ele não vai melhorar sozinho, tá? O intestino preso é uma coisa que vai só piorar. Então, se você não tratar ele agora, ele vai só piorar, né? Agora, pode ser que quando você tirou o anticoncepcional, alguma outra coisa
teve alguma outra mudança na sua vida e coincidiu com isso daí, tá? Agora, ter que tomar anticoncepcional para o intestino funcionar não tem absolutamente nada a ver, tá? Então, não precisa tomar anticoncepcional para o seu intestino funcionar, por exemplo, tá? Não tem nada a ver com isso. Então, muitas vezes ele é desencadeado por alguma questão, outra questão de saúde que mexe com o seu emocional, por exemplo, tá? Por uma gestação, pelo casamento, você muda a rotina, você às vezes começa a trabalhar mais, muda alguma coisa e aí o seu intestino pode começar a ficar preso, tá? Nunca tive nada no intestino, sempre normal, nunca percebi depois que parei o hormônio foi ficando assim. Provavelmente aconteceu alguma outra coisa, tá? Então foi o gatilho mesmo, foi quando descobri um nódulo na mama e parei o anticoncepcional. Pois é, né? E aí teve um gatilho emocional que provavelmente a sua alimentação já não era tão assertiva para o seu intestino, teve um gatilho emocional e daí você começou a ficar constipado, né? Ok, bom dia, você tem que seguir a dieta todos os dias, se parar a dieta volta tudo novamente. Ediane, não é bem assim, tá? Na verdade, o que acontece, gente, é que assim, ó, o que eu sempre falo sobre constipação é a mesma coisa se a gente for pensar numa pessoa que é diabética, tá? A pessoa que é diabética, ela tem que seguir dieta pra sempre, né? Na verdade, a pessoa que é diabética, a pessoa que tem pressão alta, a pessoa que tem... sei lá, qualquer tipo de problema. Mas o diabético é um excelente exemplo, porque assim, quem é diabético não pode comer açúcar e ponto final. Ponto final. Se você comer açúcar, a sua glicose vai subir. Ou seja, se o diabético parar de fazer a dieta dele, que ele tem que fazer, a glicose dele vai subir, tá? Isso significa que ele nunca pode comer um brigadeirinho? Não, pode ser que às vezes ele coma um brigadeirinho e a glicose dele não suba, ele não tenha grandes problemas com isso, tá? Mas, se ele comer exageradamente, sim, o intestino sim, a glicose vai subir. E com o intestino é a mesma coisa. Então, o que eu ensino no meu método? Você tem que seguir ali os 21 dias certinho, do jeito que tá ali. E depois eu ensino como que você reintroduz e consome os alimentos. Se você consumir do jeito que eu ensino lá, a maioria das pessoas consegue ter um intestino que funciona, né? Quando elas consomem ali os alimentos da forma que está orientada, né? Então, elas consomem ali numa rotatividade correta, na quantidade correta, seguem o restante da dieta, sim. Aí, gente, o intestino ele vai funcionar, mesmo que vez ou outra você coma alguma coisa ali fora da sua rotina, tá? Agora, o que a maioria das pessoas faz? Passa lá pelos 21 dias e aí elas voltam a comer. Voltam a comer exageradamente, voltam a comer na rotatividade errada, deixa de comer o que tem que comer, aí sim o intestino vai prender. Então, se você é uma pessoa que tem constipação, se você tem intestino preso, você precisa colocar na sua cabeça que quando você não fizer o que precisa ser feito, o seu intestino vai prender, tá? Tanto quando você deixar de comer o que você precisa, tanto quanto você comer em excesso aquilo que prende, tá? E se você é diabética, do mesmo jeito. Você pode até comer um docinho numa festa, mas você vai lá, vai medir sua glicose e ela vai ter subido, tá? Então, a gente precisa ter consciência. E, gente, comigo também acontece, né? Então, eu tô viajando há uma semana. Tem uma semana que eu tô viajando. Eu comecei a minha viagem quinta-feira passada, né? E eu sei exatamente o que eu preciso fazer para o meu intestino funcionar, né? Então, eu uso as minhas estratégias, o que eu ensino para vocês e tudo. Só que o que aconteceu? Aqui no Pará, na maioria dos lugares que a gente foi comer, não tinha salada, né? Então, não tinha pratos com salada. Aqui tem muito açaí, né? Tem muito peixe frito, então tem farinha de trigo e tal. Então, assim, o que eu fui fazendo? Eu fui comendo frutas, né? Frutas que eu sei que me ajudam, que soltam. E quando eu não consegui comer salada, eu tomei um suco verde, por exemplo. Só que aí, nesses últimos 2 dias que a gente tá numa pousada, eu comi pão 2 dias. Ontem, o meu intestino estava preso. Por quê? Porque eu comi 2 dias seguidos, né? Eu comi mais farinha do que eu estava comendo lá em Belém, por exemplo, 2 dias seguidos. Aí o meu intestino já prendeu, tá? Então, o que a gente precisa ter noção? Que eu fiz diferente do que eu ensino para vocês, né? Então, eu não falo para vocês que é legal comer o trigo e o queijo, por exemplo, dias seguidos. E foi o que eu fiz. Eu sofri as consequências disso, porque eu também tenho tendência à constipação. Por que eu não sou constipada? Por que meu intestino funciona? Porque eu sigo exatamente o que eu ensino para vocês, tá?
Então, se eu não seguir, eu vou ficar constipada, eu vou fazer cocô de bolinha, eu vou ficar sofrendo do mesmo jeito que vocês sofrem, tá? Então, a gente precisa lembrar disso, beleza? Ok, o meu intestino sempre foi preso e agora com a chegada da menopausa piorou muito. Já usei muitos tipos de remédios, fibras, dietas e nada resolve. Você atende em consultório? Então, Mara, talvez você tenha chegado por aqui agora, tá? Eu tenho um método chamado Desenfesa, que é um método onde eu ajudo, que eu ensino a tratar constipação e então, intestino preso e cocô de bolinha sem uso de medicamentos, tá? Apenas com o mínimo do mínimo de suplementos. Então, eu não atendo esse tipo de caso, tá? Eu atendo em consultório casos graves e específicos, uma doença inflamatória intestinal, uma síndrome do intestino irritável, alguma coisa nesse sentido. O seu caso é tratado dentro do meu método, que é o Desenfesa, tá? Então, dentro do meu método, você vai ter o melhor tratamento para constipação. Porque além da dieta, né? Então, a gente tem a dieta em 2 fases, a gente tem exercícios de Bioflow, a gente tem o Mindset Intestino Feliz, tem o Alívio Imediato, que é um e-book com 30 receitas laxantes naturais, tem mini curso de culinária, tá? Se eu fosse te atender em consultório, a única coisa que você teria é uma dieta, né? Então, Gabi, como é que eu faço para adquirir o Desenfesa? Nesse momento as vagas estão encerradas, mas no dia 11 de maio, ou seja, daqui 11 dias, a gente vai começar o desafio Acorda Intestino, tá? O desafio Acorda Intestino são 7 estratégias laxantes que eu vou passar uma por dia para que você consiga iniciar o seu tratamento intestinal, justamente para o seu caso, tá? 80% das minhas alunas estão em climatério e menopausa, tá, Mara? 80%. O seu tipo de caso é o caso que eu mais trato dentro do Desenfesa. Só que antes de eu abrir o Desenfesa, eu vou fazer o desafio Acorda Intestino. Então, 7 dias, 7 estratégias que já vão te ajudar a melhorar seu intestino. O Acorda Intestino, gente, ele custa só R$19,90. Você vai passar 7 dias comigo, com a minha orientação, com o meu suporte, com o meu auxílio, para fazer o seu intestino funcionar e você se livrar desse tipo de problema aqui, tá? Quem quer participar do Acorda Intestino, que vai começar daqui 11 dias, digita eu quero aqui nos comentários que a gente vai mandar o link por direct, lá por mensagem para você se inscrever, tá bom? Ok, vamos lá. Lenice, em outra live eu falo sobre isso, tá? Mas basicamente, distensão abdominal, barriga inchada, alteração cérebro, né? Então, alteração cerebral que prejudica o intestino, né? Por aí vai. Bom, o segundo problema que o intestino preso pode causar é fissura anal, tá? Então, a fissura anal, o que vai acontecer? Por que ela vai ser causada, né? E coloca aqui pra mim se você tem ou já teve fissura anal. Fezes muito duras, esforço para evacuar, tá? Então ela vai gerar muita dor, ela vai gerar medo de evacuar também, que é uma das coisas que o intestino preso pode causar. Então, hemorroidas e depois fissura anal. Mara, se você quiser participar do desafio, coloque aí eu quero, tá? Então, olha, muitas mulheres que vão entrar. Gente, e aí eu vou mandar o link para vocês por mensagem, só que às vezes ele vai para os pedidos, tá? Então você tem que ir lá nas suas mensagens e ir lá em pedidos, para ver se eu não mandei, porque como a gente às vezes nunca conversou, você tem dificuldade de achar. E se você não conseguir abrir lá, você me manda uma mensagem que eu te mando o link aqui no direct também. Só que ontem mesmo eu postei uma foto com o link para você se inscrever, tá? No Acorda Intestino. Então também tá ali nos meus stories se você não conseguir acessar, tá? Bom, então a fissura anal também é uma realidade de quem tem constipação, né? Então uma pessoa que tem ali a fissura anal, que tem a dor para evacuar, que força muito, acaba machucando aquela região e aquela fissura, né? Ela pode sangrar, ela pode piorar, você pode ter que fazer uma cirurgia por causa de uma fissura anal também. Então é um problema muito grande, causa muita dor, muito desconforto, tá? E a desbiose, né, gente? A desbiose intestinal, que é esse desequilíbrio de microbiota intestinal. Então, muitas bactérias ruins, uma fermentação excessiva, muita produção de gases, muito estufamento, né? Muita barriga inchada e muita inflamação intestinal. Então, a desbiose, ela não é uma doença, ela é uma disfunção. Então, ela é uma disfunção de uma das partes do seu corpo, né? É igual quando a gente fala assim, a pessoa, ela tá com queda de cabelo, né, por exemplo. A queda de cabelo ela não é uma doença, ela é uma disfunção, ela tá mostrando que algo ali no seu corpo não está certo, né? Então, por que não tá certo? Porque não tá sobrando nutrientes pro seu cabelo, né? Pro seu cabelo crescer, pro seu cabelo parar de cair. Então, a queda de cabelo, ela não é uma doença, ela é uma
disfunção, porque você tá com uma disfunção absortiva, você tá ingerindo menos vitaminas do que deveria, né? Então o seu cabelo acaba caindo. A desbiose, ela tá nessa linha. Então você não tem, quando você tem desbiose, você não tem uma doença, né? Mas você tem uma disfunção ali do seu intestino, você tem um desequilíbrio daquelas bactérias intestinais e, consequentemente, esse desequilíbrio, ele vai gerar gases, vai gerar desconforto, estufamento, vai gerar aquela barriga inchada, parecendo de baiacu. E, além disso, gente, o que acontece? Quando eu vou guardando esse cocô ali dentro do meu intestino e essas fezes vão apodrecendo ali no meu intestino, o que acontece? Isso vai gerando uma fermentação excessiva, isso vai gerando a desbiose, né? Então, às vezes as minhas alunas entram, elas falam assim: ah, Gabi, será que eu tenho desbiose? Sim, minha gata, você tem. Eu não preciso de exame para saber se você tem desbiose. Por que eu sei que você tem? Se você passa 3, 4, 5, 6, 7 dias sem ir ao banheiro, meu amor, é óbvio que o seu intestino não está normal. É óbvio que as bactérias do seu intestino estão meio malucas, né? Então, por quê? Porque eu tenho ali o intestino que não tá funcionando de forma regular, né? Se o meu intestino ele não tá funcionando de forma regular, eu tô guardando fezes ali que eu deveria estar eliminando. E, gente, é a mesma coisa que o lixinho da sua cozinha, né? Então, se você vai acumulando um monte de comida ali velha, né? Você vai jogando um monte de comida ali, naturalmente, aquilo ali vai apodrecendo ali no lixinho da sua cozinha. Então, eu não preciso perguntar, nossa, eu vou fazer uma análise para ver se esse lixo tá podre. Não, eu sei que o lixo tá podre porque tem um monte de coisa ali que você deveria estar jogando fora todos os dias e você não está. É a mesma coisa do intestino, né? Então, será que eu tenho desbiose? Óbvio que você tem, né? Se você passa mais de 3 dias sem ir ao banheiro, se você guarda cocô dentro do seu intestino, né? Você não elimina aquelas fezes ali todo dia, você tem desbiose. Suas bactérias vão estar desequilibradas. Porque se o natural do corpo é ir ao banheiro todos os dias, ou dia sim, dia não, e você vai a cada 3, 4, 5, 6, 7 dias, lógico que você vai estar com desequilíbrio de microbiota, né? Então você vai estar com o intestino desequilibrado, você vai estar com aquela microbiota ali ruim, né? Uma mulher aqui da minha cidade, ela estava com o intestino preso e ela teve que ir para o médico para retirar as fezes. Isso é verdade? Isso pode acontecer? As fezes ficarem tão endurecidas que você precisa retirar? Sim, gente, isso é fecaloma, tá? Então pode, quando você não vai ao banheiro, quando você vai guardando fezes ali, o seu intestino ele pode ficar, as fezes vão ficando ali endurecidas, vão perdendo água, você pode ter que ir para o hospital tirar, tá bom? Comecei a tomar Peglax, Macrogol 3.350, vou ao banheiro sempre com diarreia, não voltei mais com cocô mais endurecido. O que fazer? Só o que fazer? Se inscrever no meu desafio, tá? E aí, gente, onde vocês acham que o remédio vai resolver o problema, tá? Se você não arrumar a base da sua dieta, meu amor, você não vai conseguir regular o seu intestino. Ou ele vai continuar preso, ou ele vai soltar muito. Quando ele solta muito, você perde muitas vitaminas e minerais pelas fezes. E aí você começa a ter outro tipo de problema. Você começa a ficar cansada, você começa a ter queda de cabelo, você começa a ter alterações na pele. Por quê? Você acaba eliminando além do que deveria, tá? Então, quando você elimina além do que deveria, naturalmente, você vai começar a ter outros tipos de problema, tá? Então, o que fazer? Sugiro que você se inscreva no Acorda Intestino, tá? Se inscreva aí, digita eu quero que eu vou te enviar o link. Beleza, gente, então é isso. Tem intestino preso e depois da menopausa piorou. Tem estômago alto e muito estufamento. Então venha pro desafio, tá? Que é justamente isso que a gente vai tratar no Acorda Intestino, que vai começar daqui 11 dias, tá? Achei que era coisa de TPM. Não tem nada a ver, tá? Pode sair muco pela questão vaginal, né? Mas assim, se sai muco nas suas fezes, tem a ver com o seu intestino e não com a sua TPM, tá? Ok, gente, então é isso. Bom, quem ainda não se inscreveu no Acorda Intestino, aproveita hoje, feriado, que vocês estão aí de folga. Se digita eu quero, que eu vou enviar o link por direct para você se inscrever. Daqui 11 dias você vai começar, né, seu tratamento intestinal comigo, com meu suporte, com meu apoio, tá? Então, escreve aqui eu quero, que eu vou enviar o link para você por direct, tá bom? Então, hoje a gente falou sobre problemas, né, que o intestino preso pode causar: hemorroidas, fissura anal, desbiose, além de fecaloma, impactação fecal e problemas mais sérios ao longo do tempo, quando você vai ficando com esse grau de inflamação cada vez mais aumentado, tá bom? Bom, então é isso. Quem ainda não está inscrito na Acorda Intestino, que custa só R$19,90, digita eu quero, que eu vou te enviar o link para você se inscrever, tá bom?
Estou por aqui, qualquer dúvida me mandem por direct, por mensagem, tá? Desejo uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado, um feriadinho aí tranquilo para vocês, que vocês possam descansar, ou quem tem que trabalhar, que possa trabalhar da melhor forma possível, que tudo dê certo, que tudo flua bem.